Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias, porque a vida é quem manda, meu bem. Mas, minhas amigas e meus amigos, estamos todos aqui em quarentena, isolamento, pelo menos aqui em Portugal, em boa parte do Brasil. Mas eu tenho notícias de que em boa parte do Rio de Janeiro e em outras cidades, a quarentena é seguida apenas por 50% da população. Mas isso é um escândalo, isso é um horror? Não. Vamos começar a raciocinar de uma outra forma, como eu comecei ontem a pensar. Como é difícil achar uma solução dentro dessa pandemia. O máximo que se acha é uma solução de controle com isolamento, mas ainda assim é um controle relativo. Quando eu vejo o Largo do Boiadeiro, na Rocinha, ou as ruas de Paraisópolis, em São Paulo, as favelas, comunidades lotadas de gente. Eu soube que uma cadeia de lojas, abriu uma loja para vender chocolate no dia da Páscoa, ficou super lotada, a polícia foi lá fechar. Como é difícil, nós temos um presidente que dá ordem que todos devem sair à rua, e temos um ministro da Saúde dizendo que ninguém deve sair à rua. Como fica ambíguo. Eu pus-me a pensar, é curioso, e eu fiquei com a pergunta: este vírus, afinal, ele é socialista ou capitalista? Ele democratiza quando ele ataca todos indistintamente? Ou, na verdade, ele é classista? É curioso. É um pensamento que está me levando a divagar. E eu trago isso para a discussão. Eu não tenho afirmação a fazer. Antes de mais nada, fique claro. Mas o que eu observo é que o vírus não tem ideologia, claro. Dizer que o vírus é democrata, capitalista, socialista é uma brincadeira. O vírus é um organismo que ataca indistintamente, ele não sabe nem que está atacando, ele está se hospedando. Causa a morte das pessoas porque elas não resistem à hospedagem dele. É como receber gente mal educada para se hospedar dentro de casa. A pessoa que diz, estou indo eu e a minha mulher, viu, se hospedar aí. Aí quando você menos espera, vem ele, a mulher, o primo, os filhos, a tia, a sogra, 10 pessoas, destroem a casa inteira, vão embora sem nem pedir desculpas. É mais ou menos isso que o vírus faz. Aquele tipo de gente ou de parente que você sabe que quando vem de enxurrada. O vírus mesmo não tem noção disso. Mas as medidas tomadas para a contenção do vírus, elas são classistas. A medida de isolamento, querendo ou não, ela é uma medida classista. Por causa da injustiça do sistema que nós vivemos. Como o sistema capitalista não se preparou e não se prepara para o bem-estar social, ele não se prepara em nível de leitos de UTI, de leitos de hospital, de medicação, de máscaras, de várias coisas que são necessárias para combater uma pandemia anunciada. Só não se sabia que era o coronavírus, mas há tempos os cientistas vêm anunciando. Teremos uma pandemia pior do que a gripe aviária. Pior do que a influenza, pior do que a gripe espanhola. Mas o sistema e as pessoas não estão nem ligando. Querem produzir, querem dinheiro, querem consumir. É a cara do sistema capitalista. Porque, por exemplo, no Brasil, vamos pegar o caso do Brasil, o isolamento só é benéfico para as classes sociais que podem usufruir do isolamento. Quem já trabalhava em casa, quem está aposentado, quem tem renda suficiente para passar meses dentro de casa sem precisar se preocupar em trabalhar, quem mora em condomínios fechados, em mansões, quem mora em grandes apartamentos. Mas como é que o povo da Rocinha ou das comunidades de Paraisópolis, com aquele tipo de urbanização que nunca foi relevada pelo Estado, no sentido de urbanização efetiva, de separação das casas, de estrutura, de saúde, de higiene. O ajuntamento é tão grande que lembra as construções da Idade Média, onde as pestes proliferavam. Como eles vão respeitar o isolamento? 5, 6 pessoas em 20 metros quadrados numa casa? Não tem isolamento possível. Colado com outra casa, com mais outra casa. E pessoas que não podem ficar sem trabalhar. Pessoas que não podem deixar de sair à rua porque precisam ganhar dinheiro, senão elas morrem de fome. Ou têm de viver da mendicância da cesta básica. E essa cesta básica nunca é suficiente para alimentar uma família. E os R$600 que o povo pobre, os trabalhadores informais, os desempregados vão receber é muito pouco. Não dá para nada. Nos Estados Unidos,
já está sendo oferecido $1.200 por pessoa. É muito pouco. O sistema brasileiro, o capitalismo brasileiro, precisa despender mais e mais com o povo brasileiro. Porque o que está sendo oferecido é uma migalha. E aí que entra uma questão muito importante, que é uma questão de luta que começa a ser colocada para os povos do mundo. A renda básica universal, como forma de melhor distribuição da riqueza do mundo. O mundo não pode continuar desta forma, com a riqueza acumulada na mão de muitos poucos, enquanto uma gigantesca quantidade de miseráveis ocupa o planeta. Porque as empresas que a gente conhece, algumas delas já estão se coçando, ajudando aqui e ali, com assistencialismo, com um dinheirinho para máscara. Mas as grandes empresas ainda não investiram seu capital, ainda não abriram mão do seu lucro em função do povo pobre, em função do ser humano, em função da raça humana. Os bancos ainda não se tocaram. O Itaú Cultural liberou R$1 bilhão, na verdade, para a Fundação Itaú Cultural. Não é para distribuição com a população. Os bancos, o sistema banqueiro, o sistema financeiro tem que se coçar, tem que soltar a verba, tem que soltar o dinheiro, tem que abrir mão do lucro e da ganância. Porque senão a situação não se resolve. Porque a situação é que o capitalismo levou à miséria milhões e milhões de pessoas. Se ele teve um momento em que ele foi benéfico, produtivo, elevou a qualidade de vida das pessoas, há muito tempo ele se tornou retrógrado, se tornou assassino, genocida. É nesse sentido que eu digo que a medida do isolamento ela é puramente capitalista. Então vai morrer muito mais pobre do que rico. O que mostra o caráter classista das medidas tomadas. E não podem ser outras. Porque a sociedade capitalista não se preparou para qualquer outro tipo de resposta. E até porque o vírus é fruto de uma sociedade desenfreada, que ataca o clima, que ataca os costumes, que não respeita limite nenhum, de um consumo desenfreado, de uma vida urbana de cidades desorganizadas, não planejadas, de uma vivência sem higiene, sem saneamento básico. O local ideal, com lixo jogado nas ruas, nos afluentes, nos riachos, nos mares, nas baías. O local ideal para a proliferação de vermes, germes, vírus, que vai atingir exatamente o povo pobre. Porque chega a ser hipocrisia. E vejam, eu não estou defendendo o fim do isolamento, eu não tenho nada a ver com a posição do maluco, da rainha louca, de Dona Carlota Cloroquina. Porque a gente sabe que quando o Bolsonaro propõe a quebra do isolamento, ele não está pensando em ser bonzinho para o povo. Como veio de Profundis o general Vilas Boas dizer que ele é um homem bom, que ele só pensa no bem do povo. Não! A gente sabe que o interesse dele é a manutenção da economia em troca de vidas humanas. Pouco importa que morra gente. Ele não quer que a economia pare para que o projeto neoliberal dele não seja destruído. E o seu projeto de governabilidade, o seu projeto de continuação de poder neoliberal e neofascista não seja derrotado. Ele está defendendo muito mais a sua pele e a pele de todos aqueles capitalistas, investidores, todo o sistema financeiro que apostou nele, que aposta nele, todo o projeto neoliberal, ele está defendendo a pele dessa gente e não a pele do povo brasileiro. É diferente. O que eu estou apenas é levantando uma questão. Este isolamento resolve em parte o problema. Eu espero realmente quando essa pandemia passar, se passar, quando passar, porque ninguém sabe nada sobre ela, nada, só se sabe apenas o isolamento, que esse sistema capitalista seja dobrado, seja curvado, seja corrigido, tome outro rumo, que a gente crie um outro mundo. Acho impossível. Acho que a gente caminha muito mais ainda para a barbárie, para o desemprego, para a fome, para a elitização, para a repressão autoritária dos sistemas. Mas é importante dobrar isto, que os sistemas prestassem mais atenção e se dedicassem mais com mais verbas à saúde, à prevenção, à profilaxia, ao bem-estar social, para que a gente estivesse preparado para democraticamente oferecer saúde pública a todos, oferecer defesa de saúde e de educação e de qualquer outra coisa mais a todos. Porque depois da onça morta não tem mais jeito, é só enfiar o dedo nela. Que é o que está acontecendo. Como é que você vai resolver esse problema do isolamento na Rocinha ou em Paraisópolis? Para dar 2 exemplos imediatos.
no Nordeste de Amaralina, em Salvador. É para pensar. E ainda tem um detalhe. O surgimento da pandemia derruba por completo o neoliberalismo com o papo de Estado mínimo. Bem ou mal, temos que ter estados fortes para poder dar conta de situações como esta. Mas aí já é um outro papo. Até lá, vamos batendo panelas. Um abraço.